gente não quer só ter um negócio para ganhar dinheiro, a gente quer ter um negócio que gera transformação na vida das pessoas, porque senão a gente não cumpre a missão. Maranata, seja bem-vindo aqui ao podcast Digital 7. O podcast que nós discutimos as estratégias de como adventistas conseguem fazer seu primeiro 7 em 10 cumprindo a missão. Meu nome é o Alisson Lopes e eu vou convidar aqui o meu amigo Gilson, que traz para nós aqui os temas e também lança as perguntas para mim. Então, só um instante. Opa. Meu amigo Alisson, tudo bom? E aí, tudo jóia, Gilson? Boa tarde. Tranquilo. Deixa eu ajeitar aqui. Que cortou minha careca e não pode, né? Careca tem que aparecer. Agora tá melhor. E aí, meu amigo Alisson, tudo bom? Tudo jóia, Gilson. Conta pra gente aí, qual que é o tema de hoje que nós vamos lá. Vamos conversar. O tema de hoje é a oportunidade de negócio que os adventistas precisam conhecer. Esse é o tema. Opa, legal. Tranquilo? Tá preparado? Tranquilo, vamos lá. O que você tem pra antes de começar, eu queria perguntar o seguinte. O que é o 7 em 10 no digital? E o que os adventistas têm a ver com isso? Isso é fundamental, né, para a gente iniciar o nosso bate-papo. O que é esse 7 em 10? Opa, beleza. Então, assim, talvez alguns saibam, outros não, mas no digital existem alguns termos que nós utilizamos, né, a respeito de faturamento e tudo mais. E o 7 em 10 é um termo que se refere a 7 mil de faturamento em um período de 10 dias. Então, em apenas 10 dias, você conseguir fazer um faturamento de 7 mil reais. E, claro, aqui esse podcast, o objetivo é, como eu falei, a gente está elaborando e discutindo sobre essas estratégias. E não somente a gente fazer um 7 em 10, né? Fazer um 7 mil de faturamento em 10 dias. Mas, como você já perguntou, né, o que isso tem a ver com os adventistas? É que não é a gente ter só um negócio que tem um faturamento, mas a gente fazer isso de uma forma que esteja envolvido com um propósito de missão. Agora, o que isso tem a ver com os adventistas? Como adventistas, nós temos uma missão de poder levar a mensagem de princípios bíblicos para as pessoas. Então, nós acreditamos que existem vários princípios bíblicos que precisam ser pregados para as pessoas. Deus deseja que todas as pessoas elas se desenvolvam de forma integral. Então, Deus quer que as pessoas se desenvolvam físico, mental e espiritual. Então, esse desenvolvimento, ele passa por uma aprendizagem que nós, como adventistas, nós podemos passar para as pessoas. Então, por exemplo, nós temos vários adventistas na área da saúde, como nutricionistas, psicólogos, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, que têm a oportunidade de conseguir estar ensinando às pessoas os princípios bíblicos de saúde. Porque todos nós adventistas sabemos que a Bíblia tem os seus princípios de saúde. Então, quando nós passamos isso para as outras pessoas, ensinamos as pessoas, a gente está ensinando os princípios bíblicos de saúde. Agora, o que isso tem a ver com 7 em 10? O que isso tem a ver a ter um negócio que faz um faturamento de 7 em 10? Porque, assim, primeiro que esse número 7, né, é um número interessante para nós adventistas. E nós vivemos hoje num período onde, para muitos adventistas, a gente tem um grande desafio, que é a gente lidar com a questão do sábado, ter que conseguir trabalhos que abram mão do sábado para a gente e tudo mais, ou ter um negócio, às vezes, que não vai abrir no sábado, e assim por diante. Então, 7 mil de faturamento em 10 dias é um faturamento interessante, certo? Sem dúvida. Então, você tem a oportunidade de ter um negócio que te dá um rendimento bom em um curto período de tempo considerável, né? E dessa forma você conseguir ainda levar os princípios bíblicos, certo? E eu queria até ler aqui, como a gente finge aí que é no improviso, mas a gente já deixa algumas coisinhas tendo uma ideia dos temas, né? Mas eu tenho uma citação aqui de Ellen White que é bem interessante. Ela fala assim, ó, vou ler aqui com vocês. Ao passarmos pela vida, deparamos com muitas oportunidades para serviço. Olha que legal. Por toda parte,
ao nosso redor há portas abertas para o ministério. Então ela já começa dizendo assim, ó, que em toda a nossa vida existem várias oportunidades que nós temos de serviço. Ou seja, oportunidades de viver pela missão, serviço de Deus, né? E por toda parte ao nosso redor há portas abertas para o ministério. Ou seja, o ministério de viver o propósito de missão. Mediante o uso correto do talento da linguagem, muitos podem fazer pelo Mestre, por Jesus. As palavras constituem um poder para o bem quando se acham impregnadas da ternura e simpatia de Cristo. Então, quando a gente transmite algo e isso está carregado com a ternura e a simpatia de Cristo, isso tem um poder. Né? Dinheiro, influência, tato, tempo e força. Tudo isso são dons que nos foram confiados para tornar-nos mais úteis aos que nos rodeiam e maior honra ao nosso Criador. Então, deixa eu resumir o que está falando aqui. Todos os talentos que Deus nos deu. Então, ela citou aqui dinheiro, influência, tato, tempo, força. Isso aqui resume, né, todos os talentos que nós temos. Nós devemos utilizar isso em honra ao nosso Criador. Sim. Então, nós termos um negócio com esse propósito deve ser, independente do negócio que seja, né? Esse deve ser o propósito dos adventistas. É ter o propósito de honrar a Deus, de cumprir com a missão, de levar a mensagem para outras pessoas. E isso a gente tem a oportunidade de fazer no digital também. É verdade. Aí já vem automaticamente assim, uma segunda pergunta para você. E quais são as vantagens que você enxerga para usar esses talentos hoje no digital? Né? Porque ainda tem uma certa dúvida que paira com relação ao digital. Né? Então, quais são as vantagens de usar esse talento, esse seu talento no digital? Então, a questão do digital é o seguinte. Hoje nós estamos em um período onde a atenção das pessoas está no digital. Então, qualquer negócio que a pessoa queira ter... Então, a gente está falando assim, ó, quando a gente fala de negócios, existe uma metodologia, né, qual eu ensino os adventistas ter esse negócio no digital, que eu chamo do Digital 7, e as pessoas que entram no Digital 7 são basicamente três tipos de adventistas. É o adventista que ele é um profissional liberal, então a gente fala aí de psicólogo, médico, advogado, né? Pessoas que têm a sua profissão e eles vendem o seu serviço. Né? O negócio desse é gerar transformação na vida das pessoas e vendendo o serviço deles. Eles se formam e agora prestam serviço para outras pessoas, em diversas formas. Pode ser também outro tipo de prestação de serviço, não necessariamente só na área da saúde. Nós temos também empreendedores, então pessoas que já têm, né, uma pegada voltada ao empreendedorismo, e temos também os aspirantes ao empreendedorismo, então, pessoas adventistas que desejam ter um empreendedorismo ou ter um negócio. Então, esses três tipos de pessoas, eles têm essa vantagem no digital, que é a atenção da pessoa está no digital. Então, a primeira coisa que todo negócio precisa ter é você conseguir cativar a atenção das pessoas, conseguir fazer com que ela tenha interesse pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, se eu que sou adventista e eu quero vender um serviço, um produto, eu preciso primeiro procurar aonde a atenção das pessoas está e conseguir cativar a atenção delas. E hoje, a maioria da atenção das pessoas está no digital. Só no Brasil, a gente tem mais de 150 milhões de brasileiros que têm acesso às redes sociais. Certo? Então, eu conseguindo ali cativar a atenção das pessoas ali no digital, eu tenho mais chance de conseguir vender o meu produto ou serviço para ela. É por isso que o digital é uma grande oportunidade. E ali no digital, eu ainda consigo vender um serviço, um produto em qualquer área. Eu posso ser de qualquer área mesmo. Eu posso ser na área de escritórios, na área da saúde, de finanças,
na parte de recriação em mídia, na questão da espiritualidade, qualquer área eu consigo ali cativar a atenção das pessoas para poder vender o meu produto ou o meu serviço. Porque o digital hoje é o maior meio de conseguir cativar a atenção das pessoas. É por isso que é uma vantagem a gente utilizar os talentos no digital, porque a gente tem os talentos que podem ser utilizados como negócio. E por que é interessante ter um negócio? Porque às vezes eu posso pensar assim, mas os princípios bíblicos, eles têm que ser ensinados gratuitamente. Né? O pessoal cita até a Bíblia, né? De graça recebeis e de graça dais, né? Aí eu lhe pergunto, eu até lhe interrompendo, aí eu lhe pergunto, pegando essa sua fala, por que o negócio no digital, né, não fazer gratuitamente, então? Então, por que não ensinar essas coisas no digital? Isso? Isso. De graça. Gratuitamente. Então, perfeito. Então, era nessa linha que eu ia entrar mesmo. Porque nós precisamos, para que uma pessoa ela consiga ter um resultado em qualquer área da vida, ela precisa ter um comprometimento. Então, quanto maior o nível de comprometimento que ela tem, mais chances ela tem de ter esse resultado, de ter uma transformação, de alcançar o resultado que ela deseja. E todos os assuntos, todos os princípios bíblicos, né, o objetivo é gerar um resultado na nossa vida. Então, se é na questão da espiritualidade, a gente ter uma comunhão maior com Deus, a gente ter uma proximidade, a gente se envolver na missão, isso são resultados. Se é na área da saúde, emagrecer, conseguir ter uma mente mais clara, desenvolver o intelecto. Se é na área das finanças, ter uma educação financeira, ou conseguir economizar, poupar dinheiro, ou conseguir aprender a fazer investimentos com dinheiro, tudo isso de uma forma, né, íntegra, que viva os princípios de mordomia cristã, né? Então, tudo isso é um resultado que a gente precisa ter. Agora, para se ter um resultado, a gente precisa de um certo nível de comprometimento. E quanto maior o comprometimento, maior a chance de ter esse resultado. E quando a gente faz gratuitamente, é mais difícil a pessoa se comprometer. Quantas vezes nós já ganhamos alguma coisa de graça e muitas pessoas não valorizam? Até mesmo assim, nós como os adventistas, a gente tem o famoso Impacto Esperança. Né? Todos os anos a gente distribui livros gratuitamente. E muitas pessoas elas jogam fora esse livro. Nem deu um valor. Claro que a gente acredita, né? Nós temos promessas de Espírito de Profecia a respeito de que esses livros eles vão ser lidos em algum momento. O Espírito Santo vai impressionar a mente das pessoas. Só que muitas pessoas jogam fora. Agora, tem muitas pessoas que compram alguns das nossas literaturas e ainda que não lê, mas não joga fora. Ela dá para outra pessoa e tudo mais. Então, só o fato de envolver financeiramente, ela ter que ter desembolsar algo, ela dá mais valor para aquilo. Ela valoriza, é verdade. Então, por isso que a gente tem isso como um negócio. Opa! Oi, Alisson, voltei. Voltou. Então, por isso que a gente ter um negócio, isso não é só bom pra gente, assim, com o objetivo da gente ganhar em cima disso. Porque digno é o trabalhador de seu salário e tá tudo certo, a gente tem um negócio pra gente ganhar. Mas, até mesmo para transformação na vida da outra pessoa, é melhor que seja pago. Então, você tem um negócio onde você cobra por isso. Porque ao a pessoa pagar, ela se compromete mais. Então, ela tem que ter um comprometimento de tempo, isso é importante, mas também um comprometimento com o dinheiro dela. Porque isso é uma coisa que toca a ferida de todo mundo, né? Então, se ela compromete financeiramente, é mais chance dela ter um resultado. Isso que a gente quer. A gente não quer só ter um negócio para ganhar dinheiro. A gente quer ter um negócio que gera transformação na vida das pessoas, porque senão a gente não cumpre a missão. É por isso que o ideal é que seja realmente um negócio, quando se trata do digital. Entendi. E nisso tudo que você falou, você lembra assim, alguma história que foi importante para você, dentro desse contexto que a gente está falando, que lhe marcou, uma história assim que foi importante, né, dentro desse contexto, né? Sim. Sobre essa questão de não ser gratuito e tudo Sim. mais, entendi. Então, quando eu entrei no digital, antes de lançar minha esposa, que foi quando a gente teve um resultado melhor no digital, eu
tive um produto que foi assim, a gente fez meio que um teste, né? Antes de chegar e lançar o produto dela, de criar um negócio dela no digital, eu primeiro fiz numa área que eu gostava e tudo mais, que era sobre hebraico. Eu sempre gostei do hebraico, quem me conhece sabe disso. E aí eu fiz eu relacionei o hebraico com pregação. De que forma? Basicamente, eu falava que a pessoa que aprende o hebraico bíblico, ela consegue estudar de uma forma mais profunda a Bíblia, e dessa forma ela consegue preparar sermões mais profundos, para poder pregar, para poder, né, alcançar as pessoas através de sermões mais profundos. E o que acontece? Eu, antes de fazer uma venda, eu ofereci gratuitamente uma mentoria para ensinar, né, a pessoa a usar o hebraico para se aprofundar nas pregações. E aí o que aconteceu? Quando eu ofereci, inclusive era um público, né, de um pastor evangélico, que ele estava muito interessado, e eu fui lá e ofereci essa mentoria gratuita para ele. Mas o que aconteceu? Ele não deu tanto valor assim na mentoria. Então, ele só estudou, né, o que eu estava ensinando para ele quando a gente fazia os encontros ao vivo. Mas as aulas gravadas ele não assistia. As atividades que eu passava para ele fazer depois, ele não fazia. Então, ele não aprendeu. Ele não aprendeu tanto. Aprendeu pouca coisa, mas não o suficiente para ele conseguir estudar, preparar um sermão, para poder pregar e tudo mais. E aí eu mudei a estratégia. Eu falei, não, não vou oferecer gratuito para ninguém. Entendi. E para você, qual é... Sim, aí para você ter... só finalizando, aí o outro ponto, aí a diferença. Aí eu fiz um curso de pregação, que dentro dele tinha o hebraico, enfim, estudar a Bíblia de forma mais profunda, e aí eu fiz a venda disso para 2 pessoas, né? Então eram 2 diáconos de igrejas evangélicas e eles compraram, eles pagaram por esse curso. E eles utilizaram, e eles se aprofundaram, aprenderam e aplicaram isso. Eles falaram para mim que fez muita diferença. Que o pessoal comentava com eles, olha, realmente eu vi que suas pregações ficaram muito boas, melhores e tal, gostei bastante, chamou mais atenção, eles conseguiram impactar mais a vida das pessoas através da pregação. Então eles realmente tiveram um resultado, que era a proposta do curso. Eles conseguiram pregar de forma mais profunda e eles conseguiram. Por quê? Porque como eles tiveram que desembolsar, eles estavam mais comprometidos com a aprendizagem. E da mesma forma foi com a Thalita também. As pessoas que pagaram, e principalmente assim, quanto mais ou quanto menos a pessoa tinha, mais ela dava valor pelo que ela estava pagando. Porque isso pesou no bolso. Então ela falou assim, olha, se eu estou pagando, agora eu tenho que fazer o negócio acontecer, né? Então, realmente, todos esses casos, né, são exemplos de que, não estou dizendo que não tem alguém que talvez não poderia, mas é muito difícil. Muito difícil. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi assim o resumo. Quando você disponibilizou gratuitamente esse curso, as pessoas não valorizaram. Quando você começou a cobrar para ensinar, só o fato de ter o desembolso, de valorizar aquilo que você estava ensinando, quem comprou se dedicou mais e, consequentemente, aprendeu mais, né? Então, aí eu já vou pegar um gancho para lhe perguntar o seguinte. Dentro dessa sua experiência, qual é a melhor hora para se entrar no digital? Bom, o digital, muitas pessoas... A melhor hora para você iniciar um negócio no digital, sendo mais específico. Entendi. Hoje em dia, como muitas pessoas elas estão entrando no digital, a tendência é de mais e mais pessoas usarem digital. Então o que acontece? Levando isso em conta, quanto mais tempo eu demorar para entrar, mais difícil vai ser. Eu estou dizendo que a pessoa ela não vai poder entrar, mas aí vai chegar um momento, acredito eu, ainda está distante, mas vai chegar um momento que a concorrência do digital vai ser semelhante à concorrência dos negócios convencionais. Porque hoje em dia a pessoa tem um negócio presencial, convencional, de abrir uma loja, abrir uma porta, para poder ter um negócio, abrir uma clínica, um escritório, um comércio.
Então ela já abre ali sabendo que tem uma concorrência imensa. E hoje isso ainda não é realidade no digital. Apesar de parecer que muita gente agora está entrando, mas muita gente entra e não continua. Muitas pessoas entram e desistem, porque muitas vezes ela entra sem saber, sem ter uma metodologia, né? Sem saber exatamente qual a maneira certa para se ter o resultado. Então muita gente entra e sai. Então hoje é pouquíssimas pessoas que têm. Por exemplo, não existe ninguém que ensinava adventistas a ter um negócio no digital, no marketing digital. Então, eu estou numa área que é somente eu faço isso. Entendi. Entendeu? Então, se tem um momento ideal para ela começar, esse momento é agora. Porque ela iniciando agora, ela vai ter a oportunidade de estar, vamos dizer assim, num oceano azul, né? O negócio convencional hoje é como se fosse um oceano vermelho, de um monte de tubarão se atracando. E a pessoa briga por preço e aquela concorrência gigantesca. E o digital ainda é o oceano azul. Ainda tem, assim, pouquíssimas pessoas que realmente têm um negócio sólido, um negócio, né, que dá resultado no digital, porque a maioria entrou sem ter um direcionamento, metodologia, então ela entra e sai. Então existe. E eu, assim, eu conheço poucos adventistas que já entraram nisso. Poucos. Depois a gente vai ter, inclusive, né, tá no nosso programa, a gente tem uma live, um podcast falando sobre adventistas que já tem um negócio no digital. Mas, assim, dá para contar nos dedos os que tem. Então, hoje ainda é uma... Porque quem entrar primeiro tem chance de ter um resultado melhor, mais rápido. Complementando o que você está falando, e até concorde comigo se você acha que deve, o digital, as pessoas veem muito como se fosse muito fácil, né, ganhar dinheiro na internet. E, na verdade, não é que é fácil, é um mar azul, como você falou, né? Hoje, a tendência é que uma grande maioria dos profissionais eles migrem para o digital. Só que não é fácil. É preciso, não só no digital, como em qualquer outro meio para se fazer negócio, é preciso ter conhecimento, é preciso se dedicar a estudar, né? Mas o que você falou, eu concordo. No seu caso, realmente é que está bem mais tá, o mar azul mesmo, né? Quem entrar agora vai realmente se sobressair. Aí eu já lhe interrompi e eu já queria complementar com outra pergunta. A gente falou do talento lá no começo, né? Que todos nós temos um talento. E aí vem a pergunta: qual é a melhor forma, né? Qual é a melhor forma, no seu ver, de se usar esses talentos, esse talento que a pessoa tem no digital? Como é que você vê diante de tudo isso, né? De muita informação? Qual é a melhor forma para se usar esse talento no digital? Ok. Bom, eu vejo que tem duas formas, na verdade, que a pessoa ela pode usar os talentos dela no digital. Porque quando a pessoa entra no digital, para ela poder vender, né, um produto, um serviço e tudo mais, ela pode tanto vender um produto ou um serviço dela, ou ela pode também vender um produto ou um serviço de uma outra pessoa. Porque, assim, às vezes a pessoa ela tem um talento não necessariamente relacionado ao conhecimento de um produto que ela possa vender, a princípio. Mas ela pode ter talentos relacionados a estratégias, uma pessoa muito estratégica, uma pessoa que gosta de tecnologia, uma pessoa que já pensa nessa questão do digital há muito tempo e talvez não saiba como começar. Então ela pode não somente ter um negócio dela, pessoal, mas ela pode fazer também uma outra opção, fazer uma parceria com uma outra pessoa. Então, às vezes, ela conhece um adventista que ela vê que a pessoa é boa de comunicação, que ela tem um conhecimento, que ela gera resultado na vida das pessoas e que seria uma oportunidade de pegar essa pessoa, fazer uma parceria com ela para poder lançar no digital. Como, por exemplo, no caso, eu não comecei aqui no digital, né?
o negócio mesmo que a gente teve o melhor resultado foi lançando a minha esposa. Ela tinha um programa de acompanhamento, ela tem, né, um programa de acompanhamento nutricional. Então, eu lançava ela, eu trabalhava com a parte estratégica e a gente tinha essa parceria de lançar o produto dela. Então, ela trabalha online, atendendo as clientes dela. Então, nessa parceria, o produto era dela. Mas eu usei meus talentos né, durante muito tempo, fui comportor e tudo mais. E eu sempre gostei dessa parte de venda, de estratégia de venda. Eu liderei campanhas de comportagem. Então, eu gostei dessa parte, sempre gostei dessa parte de elaborar estratégias. Então, eu ajudava com a estratégia de venda do serviço dela, do programa de acompanhamento nutricional dela. Então, as duas formas de usar os talentos, eles podem ser tanto na questão de um conhecimento que pode se tornar um produto ou um serviço, quanto também, né, de você usar suas habilidades para lançar uma outra pessoa, um produto ou serviço de uma outra pessoa no digital também. Tá. E até onde um negócio no digital pode ser bom? Existe esse limite? Bom, essa foi uma pergunta, essa é uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas, elas se preocupam assim, mas porque no digital, né, é o mundo de ninguém, né? E às vezes a pessoa, ela ganhar muito dinheiro com isso. E assim, eu falo muito, mas a pessoa conseguir fazer o primeiro 7 em 10 dela, né? Um 7 mil de faturamento em 10 dias. Para uns é muito, para outros pouco. Mas muitas pessoas pensam assim, que conseguir ganhar um dinheiro assim no digital, levando em conta que tem outras pessoas que não conseguem fazer isso no seu negócio, às vezes a pessoa se sente até mal e acha que isso é errado, né? Não necessariamente. O grande problema não é o que você ganha ou o que você faz, mas a relevância disso e no que está baseado, quais são as motivações. Então, até onde isso é bom? Sempre será bom, desde que quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa. Façais para a glória de Deus. Entendi. E existe alguma exceção em ter um negócio no digital que não é bom? Existe alguma exceção assim, em ter esse negócio no digital que não seja bom? No Olha, seu ver, no seu entendimento? desde que a pessoa esteja alinhada com os princípios bíblicos, que ela tenha três coisas. Eu vou falar três coisas que foi interessante. Algum tempo atrás, recentemente, eu conversei com o pastor da nossa igreja, eu não vou citar o nome, porque ele é bem conhecido, mas eu conversei com ele, por ele ser da área da comunicação, e ele também ser muito envolvido com o digital, eu conversei, né, sobre o plano de agora ensinar, não só ter o nosso negócio, né, eu e minha esposa, mas eu poder ensinar isso para adventistas, que seria uma grande oportunidade. Eu queria saber a opinião dele. E aí eu falei, eu perguntei justamente relacionado a isso, né? Eu falei, será que se chega um momento onde isso não é saudável, mas só para poder, assim, era basicamente, eu já imaginava a mesma ideia, mas seria bom ouvir outra pessoa que já tem muito tempo, né, envolvida nessa área da comunicação, que tem contato com muitas pessoas, que influencia milhares e milhares de pessoas. E ele me falou o seguinte, olha, só tem três coisas que você precisa levar em conta. Primeiro, você tem que ter consistência. Então a pessoa, ela pode pensar assim, mas eu comecei e tudo mais, já tem pessoas que talvez já até tentaram e não conseguir. Não é porque a ideia que ela teve não dá certo. E que é um caso que não dá certo no digital. É que muitas vezes ela precisa esperar um processo de amadurecimento para esse negócio. Então existe um processo, ela tem que ter consistência, ela tem que ter perseverança, porque não é nos primeiros dias que ela vai conseguir ter um resultado. O segundo ponto que ele me falou é a questão de autenticidade, não tentar imitar outras pessoas, eu ser eu mesmo. As pessoas gostam de quem você é. Elas percebem quando você quer imitar alguém. Não é que você não pode pegar uma ideia de outra pessoa e aplicar ao seu negócio, mas é bom você ter uma autenticidade. E o terceiro ponto, que é o mais relevante aqui para nós, é justamente a relevância. Então, nós temos várias pessoas que estão no digital. Ele até na época ele
citou para mim. Ele falou assim, ó, a gente tem o Whindersson Nunes. Ele tem consistência, ele está sempre gravando vídeos, ele está sempre postando, está sempre com conteúdos lá no digital. Ele tem autenticidade, ele tem um jeito dele, ele não imita ninguém. Felipe Neto, né, para as crianças lá, principalmente, né, adolescentes, ele tem consistência, ele tem autenticidade. Agora, para nós que é adventista, aonde que entra a questão? Relevância. Então, se nós temos um propósito de viver de acordo com a nossa missão, então não basta só eu ter consistência e ser autêntico, mas eu tenho que fazer algo que seja relevante. E eu vejo muitas pessoas no digital, não estou dizendo que não tem relevância, Neto ou Whindersson Nunes, eles são da área do entretenimento, né? Então, para quem quer se entreter, ele tem uma relevância. Mas nós entendemos que os princípios bíblicos têm uma relevância ainda maior. Então, se a gente estiver alinhado com isso, não tem exceção. Qualquer área, desde que esteja alinhado com os princípios bíblicos, ele pode sim entrar no digital. Sim. Eu acredito assim que pessoas comuns, e a pessoa pode pensar assim, mas eu preciso ter seguidores, eu preciso já ter um produto para poder entrar no digital. Eu acredito não, eu acredito que pessoas comuns, que tenham interesse de ter um negócio, mas um propósito de missão, se elas forem influenciadas pelo Espírito Santo, elas vão receber sabedoria e poder do alto, para poder atrair muitas pessoas, para poder conduzir essas pessoas ao evangelho do reino, aos princípios bíblicos. Qualquer pessoa, por mais comum que seja, buscando sabedoria e um propósito de missão, ela vai receber sabedoria e poder do Espírito Santo para poder atrair as pessoas. E alinhados com os princípios bíblicos, pedindo sabedoria a Deus, porque assim, a gente vai chegar no digital e chega no momento que a gente começa a ter uma influência sobre as pessoas, porque a gente vai começar a ensinar, a gente vai começar a educar as pessoas. Então a gente precisa buscar sempre estar alinhado com os princípios bíblicos, pedindo sabedoria para Deus, Deus ele vai estar abençoando. Deus ele tem o propósito de nos usar para sermos um canal de bênção para abençoar outras